Estamos de volta. Vocês estão cansados da minha cara. Mas eu tô aqui, firme e forte, que eu tô cansado na verdade, que eu trabalhei o dia inteiro, quase meia-noite, está na hora de eu parar com a gravação. Mas vamos dar mais um sprint final. Senhores, senhoras, abençoados e abençoadas. No último vídeo nós falamos sobre os princípios comuns que regem tanto a ação penal pública quanto a ação penal privada. E agora vamos falar dos princípios comuns. Aqui no slide, na segunda coluna, nós temos uma tabela. Nessa tabela eu falo princípio da obrigatoriedade de um lado, princípio da conveniência e oportunidade do outro lado. O que significa isso? Se estamos diante de um crime de ação penal pública e o promotor tem prova da materialidade, indícios de autoria, é obrigado a denunciar. Não tem margem de escolha. Ah, denuncio ou não denuncio? Tem que denunciar. Mas se fosse um crime de ação penal privada e a vítima tivesse em suas mãos elementos de informação quanto à materialidade e à autoria, ou seja, prova da materialidade, indícios de autoria, a vítima teria liberdade de escolha. Entro com a ação ou não entro? Eu vou avaliar se é oportuno, se é conveniente. Ok? Segundo princípio, está lá, discricionariedade regrada. Esse princípio é só da ação penal pública. O que significa isso? O promotor tem elementos para denunciar. E a regra é ser obrigado a denunciar. Mas a lei do juizado especial, que é de 1995, lei 9.099, ela previu a chamada transação penal. Lá no artigo 76 da lei 9.099, está estabelecido que o promotor, não sendo caso de arquivamento, ou seja, é caso que ele tem elementos para denunciar, ele antes de denunciar vai propor ao suposto autor do fato a aplicação de penas não privativas da liberdade. Então ele vai negociar ali penas restritivas de direito. Não pode negociar prisão. Mas ele pode dizer o seguinte: olha, eu tinha tudo aqui para te denunciar, mas se você pagar algumas cestas básicas para uma entidade de caridade, se você prestar um serviço à comunidade, se você, sei lá, submeter a limitação de fim de semana, se você aceitar a interdição temporária de direitos, a proibição de frequentar determinados lugares, se você aceitar, eu nem vou entrar com ação penal, ok? O juiz homologa isso aí, você vai ter um período aí para cumprir. Se você cumprir, vai estar extinta a punibilidade e nem foi proposta ação penal, ok? Então é uma espécie de discricionariedade. Não é uma pura discricionariedade, porque o promotor não pode fazer isso a bel prazer. Só nas hipóteses de infração penal de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes cuja pena máxima prevista na lei não ultrapassa 2 anos, e todas as contravenções penais. Salvo se envolver violência doméstica contra a mulher, porque a Lei Maria da Penha afastou a lei dos juizados quando envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok? Bom, então, princípio da obrigatoriedade, princípio da discricionariedade. Ação penal pública, ação penal privada. A ação penal pública tem um subprincípio aí que é a discricionariedade regrada. A ação penal privada não tem esse princípio, porque na ação penal privada há discricionariedade. Na ação penal pública, há discricionariedade regrada, mitigada, segundo outra parte da doutrina. Mas falar só em princípio da discricionariedade é ação penal privada, ok? Outro princípio, o princípio da indisponibilidade, está lá na coluna da ação penal pública. Dê uma olhada no seu slide. Por que indisponibilidade? O promotor é obrigado a propor a ação penal. Ele foi lá e propôs a ação penal.
Ele poderia logo depois desistir de dar prosseguimento? Não. Senão seria uma maneira de violar o princípio da obrigatoriedade. Olha, eu não queria denunciar não, mas como eu sou obrigado a denunciar, eu vou te denunciar. Mas depois que eu denunciar, eu desisto. Não, seria uma maneira de você, violar esse princípio. Então não pode deixar de entrar com ação penal, princípio da obrigatoriedade. E depois que a ação penal já foi iniciada, não pode desistir, tem que levar até o final. Pode até mudar de opinião. Como assim? Quando propõe a ação penal, o promotor requer a condenação. Mas, de repente, com o desenvolvimento da fase probatória, instrução criminal, que é a fase probatória, o promotor pode se convencer que o acusado é inocente. E o próprio promotor requerer absolvição nas alegações finais. Isso ele pode, que ele não pode é desistir. Tá bom? Já no que tange a ação penal privada, a vítima não é obrigada a propor a ação penal, mas ela decidiu propor, ofereceu a queixa-crime, o juiz recebe a queixa, dando início à ação penal. No curso da ação penal, a vítima resolve desistir, não quer mais prosseguir com a ação penal. Pode, ok? Bom, para a gente fechar esse bloco aqui, voltando aqui para o princípio da indisponibilidade, a lei do juizado deu uma amenizada, deu uma mitigada, dizendo que o promotor propõe a ação penal, mas poderá propor a suspensão da ação penal. A ação penal é iniciada, o promotor faz uma proposta, o acusado, ou eu levo até o final, e tu pode ser condenado à pena de prisão, ou eu suspendo essa ação penal. O que você acha? Eu concordo, mas qual vai ser a condição? Aí o promotor vai elencar as condições. Isso se chama suspensão condicional do processo. É previsto no artigo 89 da Lei do Juizado Especial e só pode haver proposta de suspensão condicional do processo quando a pena mínima prevista na lei penal não ultrapassar 1 ano. Então, não me interessa a pena máxima, aqui me interessa a pena mínima. Se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, preenchido alguns outros requisitos, é possível a suspensão condicional do processo. Ok? E para esse tipo de crime, cuja pena máxima é superior a 2, mas a pena mínima não ultrapassa a 1 ano, a doutrina chamou carinhosamente, aquele apelido carinhoso, de infração de médio potencial ofensivo. E a partir daí a doutrina começou a falar, olha, é indisponível, tem que tocar até o final. O promotor propôs a ação, vai levar até o final, não pode desistir, mas no caso da infração de médio potencial ofensivo, do artigo 89 da Lei do Juizado Especial, o promotor pode, entre aspas, desistir de prosseguir, propondo a suspensão condicional. E se o acusado cumprir as condições do período de prova lá, não der margem à revogação, vai ser declarada extinta a punibilidade sem o processo ter prosseguido. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.